amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Também estou bem, graças a Deus. Vamos dar continuidade à nossa novena em honra ao glorioso São José. Convido você já a pegar a Sagrada Escritura no livro de São Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 41. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 41. A palavra de Deus vai nos dizer assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmã, a Sagrada Escritura vai nos dizer que José e Maria iam todos os anos para Jerusalém para festejar a Páscoa, para celebrar a festa da Páscoa judaica. E nesse ano, aos 12 anos, Jesus também foi. O que meditamos no dia de hoje, a novena nos dá o tema José, guardião, guarda da Sagrada Família. E guarda hoje da igreja, né? Ele que todos os anos, como chefe da família, como guardião da família, preparava essa viagem para Jerusalém que faziam todos os anos na Páscoa. Ele que guardou a Sagrada Família de todos os perigos. Era aquele que estava, como o próprio Pai lhe deu essa tarefa, né? De guardar os tesouros da Sagrada Família. No decorrer da novena, nós aqui meditávamos sobre o paralelo entre o José do Egito e agora o São José, pai adotivo de Jesus Cristo. E vimos na figura de José do Egito, o José do Antigo Testamento era aquele que guardava o trigo, aquele que mandou fazer os celeiros para guardar os mantimentos no tempo da vaca gorda, né? Das vacas gordas, para que no tempo da penúria Jacó disse a seus filhos: ide a José, ide a José. E eles foram até José, e José estava lá com os celeiros cheios, porque tinham guardado. José, hoje do Novo Testamento, São José, o patrono da igreja, o patriarca, o guardião da Sagrada Família, é aquele que guarda o trigo da vida, aquele que guardou o pão vivo descido do céu, aquele que teve a graça de tê-lo como filho, né? Ali o chamando de pai em sua casa, que o guardou do perigo, que o guardou da morte e nos entregou, né? Como o pão que nos alimenta para a vida eterna, o verdadeiro trigo que brota para a eternidade. Esse, meu irmão, minha irmã, é São José, homem guardião, que guardou a Santíssima Virgem, que a guardou dos perigos,
que cuidou dela, que buscou uma hospedaria, que cuidou do local, ele limpou o local onde Jesus iria nascer, aquele que provia a sua casa, aquele que trabalhava para colocar sustento em sua casa, para guardar da fome e da penúria e da miséria. Eis, meu irmão, minha irmã, o homem que é guardião da nossa igreja hoje. Olha só que o cardeal Lepsier vai nos dizer a respeito desse título de guardião da Sagrada Família. Ele vai dizer: o título próprio de São José é guardião da Sagrada Família. E este título exprime admiravelmente o dever que lhe incumbia de dispor com relação a Jesus e a Maria das coisas temporais, de fixar a ordem dos eventos diários. Era, pois, a ele que pertencia arranjar cada ano os detalhes da viagem que se devia fazer com a Santa Esposa a Jerusalém para o dia solene da Páscoa. Era ele, meu irmão, minha irmã, que arranjava tudo. Os eventos diários, todos passavam por ele. Era ele que organizava a agenda da Sagrada Família, que organizava o que nós vamos fazer durante esse dia de hoje. Era a cabeça da família, era o guardião, aquele que guarda. Papa Pio IX escreveu um documento onde é um decreto proclamando São José como patrono da igreja. Olha o que ele vai dizer. De fato, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual nasceu pelo Espírito Santo nosso Senhor Jesus Cristo, que perante os homens dignou-se ter sido considerado filho de José. Ele foi submisso. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu, e com paterno afeto abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Por esta sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo São José. Depois da Virgem Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. E agora, nestes tempos tristíssimos, em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela. É que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice as suas súplicas e as dos fiéis, por ele guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Tendo depois, no Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano, insistentemente renovado as suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor, nosso Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e os fiéis ao potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa, marcada em 19 de março, seja de agora em diante celebrada com rito duplo de primeira classe, porém sem oitava por causa da quaresma. Além disso, ele mesmo dispôs que tal declaração, por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, fosse tornada pública neste santo dia da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e esposa do castíssimo José. Rejeite-se qualquer coisa em contrário. 8 de dezembro de 1870, Cardeal Patrizzi, prefeito da Sagrada Congregação dos Ritos. Então, meu irmão, minha irmã,
o Papa Pio IX o declara patrono da Igreja para proteger a Igreja, para salvaguardar a Igreja nos tempos difíceis, onde ele vai dizer que muitos homens já pensam que as portas do inferno prevaleceram, mas Jesus nos prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja dele. Então, Papa Pio IX decreta como patrono, patriarca, guardião, assim como foi de Jesus, também do seu corpo místico, que é a Igreja. Amém, amados irmãos? Vamos orar, vamos clamar pela intercessão de São José, para que seja a guarda da nossa casa, para que seja a guarda da nossa família, que seja a guarda do nosso matrimônio, da nossa vida espiritual, que ele esteja sempre à frente como guardião zeloso e terrível contra os demônios e os inimigos da nossa alma. Oremos. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a Igreja como mãe e de honrá-la como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o seu corpo místico, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes e os religiosos, alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o seu Pai, aquele que Ele chamou de Pai aqui na terra, como nosso protetor, nosso guardião, nosso guarda na fé. Que possamos aprender dele, né? E que possamos nos colocar debaixo dessa proteção, debaixo da sua intercessão, necessitados de guardar a nossa fé e sabendo, fraco que somos, que possamos desejar que Ele seja o nosso guarda, fiel e santo. Amém, meu irmão? Clica aqui para se inscrever no canal da comunidade, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Procure a Comunidade Amor Fraterno nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Procure nossa comunidade, fique por dentro dos eventos que acontecem lá na nossa comunidade. Até mais, Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.